Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pablo, sou o CEO da Basacom, a primeira franquia de construtora do Brasil. E hoje a gente vai conversar com o nosso convidado, o Marcos Kunz, engenheiro, e o nosso primeiro franqueado da construtora. Então é um prazer estar aqui contigo, Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Pablo. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui e representando toda a rede da Basacom e também como o primeiro franqueado, né? Brasil. A franquia da construtora Basacom iniciou-se em Santa Catarina com um propósito bem específico. Santa Catarina é um estado que é muito pujante, ele tem muitos negócios, muitas obras, o pessoal gosta de investir, principalmente no mercado imobiliário. E o convite que a gente fez para você foi um convite inicial da nossa parte para que você compusesse a nossa empresa, justamente porque você tem o perfil que a gente busca de um franqueado. Eu gostaria que você comentasse um pouco como é o trabalho de ser um franqueado, como iniciou o trabalho, enfim, e os resultados também que você está tendo lá, que eu já antecipo que são muito bons. Os desafios são grandes, né? Porque sou formado em engenharia civil e comecei até a minha carreira como estudante aqui em Ponta Grossa, mas acabei concluindo em Joinville. Isso já há 30 anos passados, né? Então eu tenho uma longa carreira aí como engenheiro civil, na construção civil. E Santa Catarina é um estado que eu conheço, e o litoral catarinense é vamos dizer assim, um ponto fora da curva, digamos, né? A nível Brasil. Então as coisas acontecem muito lá e muito rapidamente, apesar de que não está na vitrine política, mas na economia o Estado se diferencia. E então, quando você me fez o convite, para mim foi uma virada de chave, né? Porque a gente entende que a construção civil ela é carente realmente de empresas sérias, processos definidos dentro da cadeia produtiva na construção civil. Então, isso é o que me fez pensar, refletir muito sobre o teu convite, né? Porque eu como construtor, que sou oriundo da construção civil, como construtor, a gente sempre sofre com a realidade da construção civil hoje. Uhum. Né? Não existe muitos processos definidos, e a Basacom ela veio para justamente definir isso, trazer seriedade, transparência, num processo que muitas vezes não parece, mas é muito complexo, né? Tem muita complexidade uma obra, seja ela qual for, residencial, industrial, ou obras de arte, enfim, tem muita complexidade envolvida nisso, e muitas vezes não se dá devida importância a isso, né? E a Basacom ela trouxe realmente a essa realidade um novo conceito. Então isso, quando eu vi o teu projeto, eu me apaixonei já de cara, né? Então foi uma virada de chave para mim. Os resultados já estão aparecendo. Hoje nós temos aí já uma cadeia de obras já definidas, entregues, outras em andamento, outras em prospecção. Então, a movimentação da minha realidade passou a ser outra. Então, eu me sinto, mais uma vez, falo que eu me sinto muito honrado de ter sido o primeiro franqueado, de ter acreditado no teu projeto. E, enfim, realmente uma mudança de paradigma dentro da minha carreira como profissional. Quando a gente fala em construção, normalmente a gente pensa em algo que está muito atrasado ainda em relação aos outros setores, né? E a construção, ela tem essa peculiaridade mesmo. Então, quando a gente resolveu transformar na primeira franquia, foi porque realmente tinha uma diferença, uma dificuldade e um desafio muito grande. Como fazer isso? Como fazer uma construtora virar uma franquia? E até hoje me perguntam isso. E você já vivencia isso na prática. Você sabe quais são os segredos, as diferenças que a gente tem para que o negócio funcione, para que as coisas aconteçam, que tenha rentabilidade e para que você realmente leve um diferencial para o teu cliente.
Então, até mesmo a história do primeiro cliente seu, que eu ajudei a participei, né, da negociação, enfim, e hoje é realidade uma obra, são 3 obras já com esse cliente, 2 residências e um edifício à beira-mar. Então é algo que realmente o cliente ele conversou conosco, viu um diferencial e resolveu optar em fechar conosco, e hoje ele desfruta de um diferencial muito grande, ele poder acompanhar a obra de onde ele está. Enfim, eu gostaria que você comentasse também um pouco sobre isso, que eu acho que é algo bem diferente e que o pessoal vai gostar de entender. Sim, essa negociação ela foi muito bem trabalhada, né? Então, com a tua participação, e essa foi a nossa primeira negociação em Santa Catarina que de fato aconteceu, né? Ela virou realidade, e depois da primeira obra vieram mais 2 com o mesmo cliente. Então isso só vem a provar que realmente a transparência no processo ela encanta o cliente. Porque hoje, digamos assim, no modelo, vamos falar convencional de obras, de gestão de obra, falta transparência, falta seriedade. Não falta, eu diria assim, ninguém levanta da cama para fazer sacanagem, né? Mas assim, às vezes falta conhecimento, falta processo. E quando a gente entregou esse pacote ao nosso primeiro cliente e ele percebeu o quanto ele é eficaz, a segunda e a terceira obra aconteceram ao natural. E ele não esperou terminar a primeira, ele já fechou a segunda e já fechou a terceira. Então, por quê? Porque ele, inclusive, cabe ressaltar que é um cliente, ele é estrangeiro, não é brasileiro, é um argentino, ele não mora no Brasil. Então ele precisava ter algum apoio aqui no Brasil, que não fosse um apoio jurídico, né, um apoio técnico, um apoio operacional de uma empresa séria, né? Bom, e dentro dessa empresa trazendo os processos bem definidos. E ele encontrou isso na Basacom, né? Hoje a gente tem aí uma obra quase que entregue, né? Ela está com 90% já executada, e as outras estão aí um pouco menos avançadas, mas em andamento. Então isso nos traz assim muita satisfação de perceber o quanto a gente está no caminho certo. Legal. Logicamente que para esse cliente conseguir acompanhar e saber de tudo da obra, como que não só da obra, mas do processo construtivo, enfim, de toda a gestão do negócio para ele, demanda de um certo sistema, de um software, de alguma coisa que possa proporcionar isso a ele. Então, quando a gente lançou a franquia, nós necessitávamos de um sistema operacional que nos auxiliasse não só na gestão da construtora, mas na gestão da franquia, né, dos franqueados, e também que desse total acesso e transparência e rastreabilidade para os nossos clientes. Então, esse foi um diferencial que eu vi, né, eu vejo até hoje, que os nossos clientes nos buscam, é o quê? Esse profissionalismo que falta. Porque, como você disse, ninguém acorda de manhã querendo fazer coisa errada, mas também tem essa carência de ser profissional. Exato. Realmente ser profissional. E o nosso sistema, ele é um sistema completo. Eu sempre digo que ele é um sistema completo, porque hoje no mercado você acha, logicamente que construtoras vão trabalhar com sistemas, mas os sistemas são incompletos. E a gente já tem isso na construção civil historicamente, é tudo incompleto, nada é completo. E foi por isso que nós desenvolvemos o nosso próprio sistema. Então a Basacom, ela tem o próprio sistema desenvolvido por ela mesma, por uma empresa do grupo, né, que participa e que desenvolveu desde o início do processo, lá da parte comercial, e chega até a parte de documentação de entrega de obra. Então, um sistema completo realmente para que você consiga comprovar, porque não adianta nada você vender algo e depois não conseguir entregar. Então, quando você trabalha no alto padrão, eu acredito que a exigência, o nível de exigência é bem maior, os teus clientes querem algo a mais e já estão contratando uma construtora que tem um diferencial, e nós temos, não é só um sistema, é um processo, mas o sistema é uma
uma chave importante. Eu acho que vale muito a pena a gente frisar isso, porque os clientes de alto padrão, não só aqui em Ponta Grossa, mas lá no litoral de Santa Catarina, como em qualquer outro lugar do Brasil, que a gente tem franquia em outros lugares também, como Campinas, Volta Redonda no Rio, Vitória no Espírito Santo, clientes em diferentes regiões, mas que buscam a mesma coisa, que buscam uma obra de qualidade, transparência, rastreabilidade, para que gere a confiança necessária para nos contratar. Nós temos, nosso trabalho é feito por uma administração de obras a preço de custo. Eu imagino que lá é um grande sucesso também essa forma de trabalhar, e eu gostaria que você falasse algo sobre isso, como que os clientes usufruem dessa metodologia que a gente utiliza, não só por ser preço de custo, mas de todo um contexto geral do nosso negócio. Exato. Pegando até esse gancho aí da questão do sistema, né, da plataforma que foi desenvolvida pela própria Basacom, eu acho que o primeiro passo é você se identificar com essa plataforma, acreditar nela e ter confiança de que ela realmente é eficaz. E quando você me apresentou esse sistema na primeira visita que eu fiz aqui na empresa, já provou realmente, isso me encantou, né? E até os pares que estavam comigo naquele dia nos encantou com relação a esse sistema. Então o primeiro passo é o profissional que está à frente da unidade acreditar nisso aí, então, e passar isso para o cliente, né? Essa tranquilidade, essa confiança e transparência, repassar isso para o cliente. Porque hoje os nossos clientes de alto padrão são clientes que normalmente ou geralmente não são aqueles que constroem para morar. Também tem aqueles que constroem para investir, aqueles que fazem negócios com essas suas construções. São oriundos aí de diversos setores econômicos, aí, né? São de agronegócio, são juízes, promotores, advogados, médicos. Então tem suas atividades que não dizem respeito a nada da construção civil. Então eles não entendem, não compreendem, não é o métier deles. Então por isso que do profissionalismo da Basacom ofertando essa plataforma, esse sistema, porque de onde ele estiver, ou na mesma cidade, ou em qualquer lugar do mundo, ele pode saber como é que está a sua obra, como é que está o andamento dela. Então essa plataforma ela vem realmente não só trazer informações em tempo real, mas informações transparentes e fiéis, né? Então, seja ela de cunho operacional como de cunho financeiro, ou seja, toda a organização das compras, das notas fiscais, dos boletos, o sistema apresenta toda essa organização e o cliente consegue perceber isso e fica encantado, vamos dizer assim. Tá certo, eu daqui, né, eu noto, tenho acesso a todas as franquias, enfim, mas eu noto que em Santa Catarina tem um cunho muito forte na questão de investimento, construir para investir. Logicamente que tem cenários econômicos e políticos que às vezes interferem nos negócios e os investidores acabam esperando algum determinado momento para conseguir retomar os investimentos e seguir adiante. Santa Catarina é um estado muito forte nesse quesito, eu vejo aqui também é uma região muito forte nisso, então nós estamos atuando em construção não só de residências de alto padrão, a gente faz os edifícios, que você muito bem sabe, mas a gente está trabalhando muito forte também na questão corporativa, nas obras de novas sedes corporativas, novos escritórios, enfim, grandes negociações que nós estamos fazendo que é o terceiro, vamos dizer, nicho de negócio que nós temos. E Santa Catarina é algo muito importante. Eu vejo que tem muita oportunidade de negócio, né? E queria saber contigo ali se você tem algo diferente que está acontecendo ou que você tem essa vivência. Eu sei que você já fez até uma igreja. Então são negócios diferentes onde você consegue. Nós fazemos obras. Então, independente de qual tipo de obra for, mas
Você tem alguma vivência, alguma coisa que você possa puxar pela memória aí que foi peculiar? Pablo, assim, ó, o que eu posso dizer? Santa Catarina, o litoral catarinense é um celeiro de obras, um celeiro de investimento. Sim. Né? Vamos falar do setor industrial. Nós temos 2 cidades a nível nacional que é sexto e oitavo PIB nacional, que é Joinville e Itajaí. Então, além, é óbvio, do setor comercial e industrial, tem o residencial, mas essas 2 cidades são caracterizadas pelas obras industriais e comerciais também, e muito fortes. Também temos Balneário Camboriú, temos Itapema, Porto Belo, a Grande Florianópolis. São cidades turísticas que requer também, que necessitam de investimentos na área residencial, empreendimentos imobiliários no setor residencial. Então, esse eixo onde eu estou trabalhando, o litoral de Joinville até Porto Belo, eu pego toda essa faixa de investimentos, né, toda essa característica de investidores, comerciais, industriais e residenciais. Você citou ali da igreja. Era uma igreja também, perfeitamente. Por que não? Por que não fazer uma obra de igreja de forma organizada, de forma transparente? Porque hoje as igrejas também precisam prestar contas aos seus fiéis. E quando isso é exigido pelos nossos clientes, o sistema próprio, né, já permite essa rastreabilidade e essa transparência. Então fica fácil a gente organizar toda a gestão da obra através de uma plataforma confiável. Então, essa característica de Santa Catarina, o litoral catarinense, não vou nem citar, que eu não moro nessa região, mas não vou nem citar o oeste catarinense, que é o agronegócio fortíssimo também, né? Então, nós temos aí uma gama de setores em que nós podemos ajudar o crescimento na construção civil. Né? E isso já é prova, já é consolidado e é formidável isso. Mas eu acho que a grande importância, até por mais que não esteja, você tem o litoral de Santa Catarina. Mas muitos dos investimentos vêm de fora, né? Santa Catarina é um estado que atrai muito investimento de fora. Não só por Balneário Camboriú, mas todas as regiões ali têm investidor de fora. Como aqui a gente tem um parque fabril muito grande, muito forte também, isso atrai muitas indústrias que, consequentemente, demandam de mais residências e, enfim, mais condomínios, mais residências, prédios, enfim, tudo que precisa de moradia para as pessoas que vêm de fora. A cidade está crescendo muito. E isso faz com que o negócio avance cada vez mais. Em Santa Catarina, nas vezes que a gente esteve lá, como tem o teu cliente argentino, enfim, tem outros clientes que são de fora, o oeste de Santa Catarina investe muito no litoral, né? Como a gente também tem o público do Mato Grosso, tem público de São Paulo e o próprio Paraná que investe em Santa Catarina. Então, essa plataforma realmente, o sistema, eu digo, ele vem para sanar essa dificuldade e esse medo do próprio investidor. Poxa, vou investir em Santa Catarina, mas como eu vou fazer? Como eu vou ter confiança naquilo que eu estou comprando, que eu estou investindo, como eu estou fazendo? E nosso sistema, o sistema Basacom, ele faz com que isso seja transparente. Você consegue dar rastreabilidade, transparência que gera a confiança necessária para o investimento. Nós dependemos sim de muito investimento de fora da cidade para que os negócios aconteçam. Então isso favorece para que os negócios prossigam e a gente tenha cada vez mais clientes, principalmente os que são investidores, mas também os que vão procurar uma boa construtora para fazer a sua residência para morar, né? Então eu costumo dizer, a gente não só faz bem feito, como a gente mostra. Então, não só bem feito, como a gente mostra. Então, o sistema, os nossos clientes, você sabe disso, ele tem acesso full time ali, para saber o que está acontecendo na obra, relatórios de acompanhamento, enfim, para que você realmente seja profissional naquilo em que a gente está fazendo, né? A construtora fechou um contrato para prestar um serviço até o final e é isso que a gente faz e faz bem feito. Exatamente. A gente está citando muito a plataforma, o sistema, né, que é uma forma que organiza todo o processo, né? Ele organiza todo o processo, não tenha dúvida disso. Mas existem outras nuances
de todo esse contexto, que é a segurança jurídica, que é a gestão de compras, que é a gestão de obra. Enfim, nós temos todo um staff que traz esse conhecimento ao cliente, oferece tudo isso aí a ele. E porque assim, hoje tem muitas obras são iniciadas sem um contrato firmado, analisado juridicamente, que não seja unilateral, né? Um contrato muito bem amarrado, que é bom para as duas partes, ou dá segurança para as duas partes. Então a Basacom ela oferece isso, né? Ela oferece, ela sugere muita essa segurança jurídica, né? Então isso é muito importante. Então hoje não se inicia nada, qualquer setor econômico não se inicia nada sem ter uma segurança jurídica por trás. Exato. Né? Então a questão de gestão de compras, todo o apoio que a gente dá ao cliente, nós temos uma gama enorme de fornecedores a oferecer ao cliente, que esses fornecedores eles nos trazem condições especiais que o próprio cliente, se ele bater na porta do fornecedor, ele não vai conseguir essas condições. Nós conseguimos, por quê? Porque nós trabalhamos no atacado, né? Nós compramos em larga escala. Então isso faz essa condição favorável de compra, a gente oferece ao cliente, transfere essa nossa expertise a ele. Então ele vai comprar qualquer item da obra dele a preço de custo. Então a nossa própria gestão já está dizendo que ela já comprova administração de obra preço de custo, né? Então isso a gente está oferecendo ao cliente. A questão de gestão da obra, nós temos um engenheiro full time. Qual é a construtora hoje do nosso setor que oferece isso? Não estou generalizando, tem grandes construtoras que oferecem a gestão de um engenheiro full time na obra. Mas existem construtoras ou existem empreiteiros que não têm essa condição. Então acaba não tendo o acompanhamento devido diariamente e pode trazer problemas, né? Pode trazer problemas. Então toda essa gestão a gente oferece. E essa gestão acaba finalizando ou diminuindo drasticamente a questão dos problemas que a gente conhece em obra, né? Que quem não vive o dia a dia de uma obra ou que não tem o pleno conhecimento acaba se assustando. Poxa, a obra só dá problema, a obra só atrasa, a obra só passa do valor, enfim. Quando você não tem um planejamento adequado, você não se planeja antes de começar uma obra, realmente você tem grande chance de se decepcionar em algum desses itens. Mas quando existe a gestão e a gestão integrada e profissional do negócio, é o que você diz, a gente tem o custo da obra e nós somos partes desse custo, porque é um custo de administração, porque se nós não administrarmos, alguém vai ter que administrar. Mas você ter o privilégio de ter na sua obra um engenheiro ali todos os dias, porque problema, ninguém aqui vai dizer que não existe problema em obra. Isso, se eu estivesse falando, era uma mentira. Problemas existem, só que quando você está todos os dias na obra, o problema surge e você já resolve. Então surge de novo, você resolve. E o teu cliente nem fica sabendo que teve um problema ou que iniciou um problema, mas já foi resolvido. E se você acaba confiando sua obra, a mão de obra lá, não vou dizer desqualificada, mas uma mão de obra informal, e aí você acaba contratando talvez pontualmente um engenheiro para dar uma olhada na sua obra de vez em quando, você tem grandes chances de a pessoa, o engenheiro profissional, e num dia, daqui 15 dias ele vai de novo. O que ele vai fazer? Se a parede, por exemplo, estava fora da medida, ou se estava fora de prumo, ou se tinha alguma coisa errada. Então, quando a gente tem essa gestão mais próxima do negócio, você tem mais qualidade. Você tem menos desperdício, você tem algo que você consiga realmente rastrear e você possa mostrar para o teu cliente o diferencial. Você está me pagando uma administração, você está me pagando uma administração de uma obra a preço de custo, então é o custo realmente. Nós temos a total autonomia e o benefício do nosso cliente, igual você disse,
Se o cliente for lá no mesmo fornecedor que a gente compra, ele não consegue comprar no mesmo preço que nós compramos. E esse benefício é para o nosso cliente, porque nós compramos em larga escala. Isso é um fator importantíssimo que eu acho que deve ser levado em conta na hora de você fechar uma obra. Você realmente não ir pelo menor custo, e sim pelo melhor custo. Custo-benefício, né? Então, você colocar na ponta do lápis todos os custos que realmente vão entrar no negócio, e aí você consegue tomar, como cliente, né, tomar a tua decisão. Poxa, essa empresa é o melhor custo-benefício, ela tem um melhor custo. Então, a gente sempre segue por essa linha. Eu imagino que em Santa Catarina, por ser um mercado também de alto padrão e alta, vamos dizer assim, exigência, o pessoal também pense dessa forma e faça esse tipo de cálculo, né? Exatamente. Eu colocaria mais um elemento nessa receita aí, que é o pessoal operacional de obra. Quando nós temos um engenheiro, colocamos um engenheiro na obra todos os dias, ele não precisa ficar o dia inteiro na obra, mas que ele passe todos os dias e resolva os problemas que surgirem todos os dias, não deixando a equipe operacional que está na retaguarda ou que está na operação ali no dia a dia, fique com dúvidas de um dia para o outro. O problema ou a solução já é apresentada quase que imediatamente. Uhum. E isso eu quero dizer o seguinte: o engenheiro passa a ser uma autoridade respeitada na obra. Sim. Porque hoje existe muita carência dessa respeitabilidade, vamos falar assim, da classe de engenheiros. Porque hoje existem engenheiros que são aqueles que assinam projeto, aqueles que assinam e nunca mais aparecem na obra, ou aparecem raramente. Não estou aqui fazendo juízo de valor nenhum, mas assim, é uma realidade. É uma realidade. E nós oferecemos algo diferente, algo que não é que seja diferente, algo que o mercado não está acostumado. Exato. Não está acostumado a isso. E quando a gente oferece isso, é percebido a diferença de imediato. Então, eu diria assim, que além do cliente estar satisfeito porque a obra dele está sendo atendida, está sendo orientada por um profissional habilitado para isso e com conhecimento e resolvendo as situações, mas eu diria assim que o pessoal operacional também se sente mais confiante de fazer a determinada etapa da obra, porque ele sabe que tem uma orientação de um profissional habilitado para tal e que traz essa segurança. Então, o elemento não só que é aquele que paga pela obra, que é o dono da obra, mas aquele que executa também precisa estar seguro disso tudo. E na Basacom oferece isso. E eu vejo um ponto importante também como uma lacuna, né? Um espaço que não estava sendo preenchido e que a gente preenche de uma forma, eu acho que exemplar também, são as nossas, não vou nem dizer, uma parceria, vamos dizer assim, mas com profissionais de outra área, mas do mesmo segmento, por exemplo, arquitetura. Hoje a gente trabalha em parceria com vários escritórios de arquitetura, que também, como você disse, às vezes não estavam acostumados com essa forma de trabalho que é tão levada tão a sério desde o começo até o final, e todos os itens, enfim, analisados antes de começar uma obra. E quando os arquitetos, os escritórios de arquitetura sérios, que já trabalham conosco, a gente trabalha com alguns e já vem com esse espírito junto conosco, quando a gente apresentou a primeira vez, poxa, vocês fazem tudo isso? Nós trabalhamos em conjunto, duas áreas técnicas diferentes um pouco mais, porque a nossa é mais execução, uma administração de obras, eles são mais projetos, mas a gente trabalhando junto, a gente tem um melhor resultado para o nosso cliente. E às vezes o cliente ele busca um melhor preço no projeto, depois busca um melhor preço no projeto arquitetônico, depois um melhor preço no projeto complementar e nos contrata por último. E esquece que se nós tivéssemos sido contratados antes dessas etapas, nós auxiliaríamos, porque nós vamos executar a obra, nós vamos estar ali no dia a dia e tirar do papel e transformar numa realidade. Se nós tivéssemos participado lá de trás, o resultado poderia ter sido melhor. Não no quesito beleza da arquitetura, mas sim no quesito custo. Porque às vezes a mesma
pode dar o mesmo resultado num custo menor. Se a gente tivesse participado antes, seria interessante, porque são profissionais se complementando, se completando. E os arquitetos, eles que trabalham já conosco, eles gostam bastante dessa seriedade desde o começo, porque a gente vem para facilitar também a vida deles, né? E eles facilitam a nossa, mas nós facilitamos a vida dos arquitetos, e eles têm a garantia de que o trabalho, depois que terminou o projeto e entregou para o cliente, aquele projeto realmente vai ser entregue, vai virar realidade. Fidedigno, né? Aquela obra que vai ficar pronta lá no final vai ser exatamente o que está no projeto, porque nós estamos ali e um respeita o outro. Isso eu acho que é bacana até de você comentar, porque eu sei que você tem bastante parceria com um escritório, né, de arquitetura bem conceituados, né? E eu acho que é importante essa experiência aí trocar com a gente também. Exatamente. Esse também é um outro elemento fundamental, que seria os profissionais que se complementam, né? Então, os engenheiros com arquitetos, com decoradores, com design de interiores. Então, assim, são profissionais que se auxiliam no processo. E isso é importantíssimo, porque a concepção do projeto vai partir do arquiteto ou do design de interiores, mas ele precisa que alguém execute esse projeto e que seja fidedigno. Então, quando nós temos um engenheiro que está presente diariamente na obra, a chance desse projeto sair do papel e acontecer de fato é enorme, é muito grande. Então, assim, hoje a gente solicita muito ao cliente, a todos os nossos parceiros de arquitetura, que são os arquitetos ou que são os design de interiores, os decoradores, que nos chamem para alguma modificação que porventura tenha durante a obra. Às vezes tem uma parede que o cliente não quer que esteja mais lá e que seja modificada, ou que uma escada seja modificada, enfim, algum elemento arquitetônico. Então a gente faz questão de estar presente, porque a gente pode dar também a nossa opinião, se ela é viável, se ela é execuível, né? Uhum. Vamos falar assim. Porque, de repente, existe uma ideia lá, mas na prática ela não pode, a gente não consegue fazer com que ela aconteça, porque não há elementos suficientes para a gente garantir que ela seja executada. Então, no momento de uma revisão na concepção do projeto, a gente quer estar presente. E, normalmente, nós somos chamados para participar. Ou seja, na frente do computador, na sala do arquiteto, ou na obra, junto com o arquiteto, com o proprietário da obra. Então, a gente participa e tem essa sinergia muito grande. Então, essa parceria com esses profissionais é importantíssima, né? E eles se sentem também seguros, porque sabem que nós estamos ali para fazer a coisa acontecer, né? Porque hoje, assim, existe, de fato, situações de obras que podem não acontecer como deveria acontecer. Por exemplo, um pilar que está excêntrico, ficou excêntrico com relação ao pilar do pavimento de baixo, pavimento inferior, ele não está alinhado, então pode até comprometer arquitetonicamente aquela obra, né, além da segurança. Então tem N fatores que, se não houvesse sinergia com os profissionais da área, a grande chance de dar problema também é forte. Nós somos os garantidores de que o projeto que foi apresentado ao cliente realmente vai se tornar realidade, né? Então, são dois profissionais trabalhando com benefício único e exclusivo do cliente, para que o cliente tenha o seu resultado melhor possível, né? Que tenha todo o profissionalismo envolvido de um setor e do outro setor, né? Engenharia com arquitetura somados, que fazem com que o cliente e o resultado final seja o melhor possível. E nós temos também dentro da plataforma, até é algo de novidade para nós aí, que os arquitetos têm acesso ao sistema também, para que as obras que a gente tem essa parceria, que eles realmente nos indiquem para executar esses projetos deles, eles tenham acesso também ao sistema e possam estar acompanhando
através de fotos, através de relatórios, qual é o andamento da obra, né? Então aquela história das vezes o arquiteto ser chamado na obra, poxa, agora eu preciso de você em tal etapa, e ele ser pego de surpresa, poxa, nem sabia que já estava nessa etapa, vocês tinham que ter me avisado antes. Então por isso que eu disse, a gente é um facilitador. Facilita a vida do cliente, facilita a nossa própria vida de gestão, o sistema facilita isso, a gestão financeira, a gestão do acompanhamento geral da obra, né? Isso vai facilitar muito e também vai facilitar a questão do acompanhamento do próprio arquiteto. Então ele tem ali na ponta no mouse dele ali, aonde ele estiver, ele consegue saber em que fase está a obra para que ele possa já ir tomando as decisões que ele precisa tomar, como revestimento, cor de tinta no final, tipo de esquadria, enfim, já se toma mais no projeto, mas às vezes alguma mudança, como você mesmo disse, alguma coisa que durante o período da obra tenha que ser mudado, o arquiteto já consegue acompanhar pelo sistema e evitar aquele trabalho de ficar indo poxa, perdi minha viagem aqui, alguma coisa assim. Então ele consegue acompanhar e são duas empresas, dois profissionais trabalhando para que o cliente seja o maior beneficiado em todo esse processo, né? Exatamente. Então, e qual é a ferramenta que o sistema oferece, ou que nós oferecemos? É o diário de obra. Né? O diário de obra sendo alimentado diariamente mesmo, de fato, né? Não é só o nome, ele está sendo alimentado e acompanhado diariamente. E depois tem o checklist de entrega de obra, né? Que toda a cadeia envolvida nessa obra vai ter acesso. E o diário de obra, ao longo da obra, como se falou, o arquiteto vai ter condição de verificar através das fotos, não precisa ir até a obra, através das fotos que são inseridas no diário de obra e que são inseridas no sistema, ele vai ter condição de ver se aquele porcelanato, aquele tipo de porcelanato ficou adequado para a obra, né? Porque até então ele estava no projeto, estava no papel. E na realidade, será que ele ficou bom? Então o arquiteto também vai ter condição de verificar através das fotos, até se ele tiver dúvida ele pega e vai até a obra. E no momento em que ele está sendo executado, e até mesmo se houver tempo hábil, até de repente fazer uma modificação e negociar isso com o cliente, né? Então tem toda uma situação que favorece toda essa cadeia, né? Então, Marcos, o papo tá bacana, a gente fica muito feliz com a tua presença, mas eu não poderia deixar de te perguntar qual foi o divisor de águas, né, de como funcionava. Você tinha a tua empresa anteriormente, né, antes de ter a franquia da Basacom, e qual foi o divisor de águas? O que mudou na tua vida de lá para cá? O que você acha que é realmente o teu diferencial hoje em relação à empresa que você tinha? Olha, essa pergunta é essencial. Eu estava esperando que você fizesse essa pergunta. Porque muitos me perguntam, eu como engenheiro civil formado há mais de 30 anos, por que eu resolvi adquirir uma franquia? E ser o primeiro franqueado de um projeto ainda, né? Vamos dizer assim. E eu respondo, eu sempre respondi e vou responder da mesma forma agora. Foi exatamente todos os perrengues que eu vivi na minha construtora anterior, atingindo qualquer público, ou melhor, não é qualquer público, a todos os públicos, né? Não tendo um foco específico, né? Eu estava mais preocupado em fechar obras e fechar contratos, mas assim, até de uma forma não tão organizada. Então, todos os perrengues me traumatizaram de uma certa forma, e me trouxeram vários problemas, assim, de todas as ordens. E quando você me ofereceu essa oportunidade, eu aceitei de bate-pronto após aí uma primeira análise muito bem criteriosa, foi a virada de chave na minha carreira, porque eu comecei a focar melhor os clientes. Qual cliente eu vou estar trabalhando agora? Qual cliente eu vou procurar e oferecer o meu trabalho? Então, assim, e não só isso, mas oferecer um trabalho organizado, sistematizado, com processos,
com a garantia de que vai ser entregue a obra, não que eu não garantisse anteriormente, mas os perrengues que eu citei anteriormente vão ser mais administráveis, né? Vamos dizer assim, surgiu um perrengue, eu sei para onde eu for. Por quê? Porque você está oferecendo, o sistema ofereceu, a tua expertise oferece essa metodologia toda, e então isso veio a trazer muito benefício para mim. Então eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que para mim foi uma virada de chave na minha carreira, hoje sendo um franqueado Basacom, e não tenho do que me arrepender dessa minha decisão. Tá ok, Marcos. Agradeço a tua vinda, né, de Santa Catarina para cá, para a gente bater papo, fazer esse bate-papo e apresentar um pouco mais da nossa empresa para o pessoal e todo o nosso potencial aí para quem quer conhecer um pouco mais da Basacom. Então, pessoal, agradeço a audiência aí, clica no sininho, ative as notificações e para que apareçam, né, novos vídeos como esse, a gente vai estar gravando para que vocês tenham mais conhecimento aí sobre o nosso dia a dia, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço.